Boa noite, de novo. Vamos dar continuidade à série Apocalipse, que nós temos já falado em 3 cultos, esse é o 4º. Antes de iniciarmos de verdade, eu queria saber quantos de vocês têm acompanhado a série toda, não perdeu nenhuma aqui. Levanta a mão só para eu ter uma ideia. Que bom, bacana. Bastante gente que tem conseguido vir acompanhar. Você que de repente não conseguiu ver alguma das pregações aqui, elas estão disponíveis na fanpage da comunidade e posteriormente também no nosso site, tá bom? Antes de nós entrarmos definitivamente e efetivamente na pregação de hoje, eu queria fazer recapitular algumas coisas para que a gente continue compreendendo o que a gente tem falado sobre Apocalipse. Então, a primeira coisa que eu queria relembrar é que Apocalipse é um gênero literário, e é um gênero antigo. Você vai encontrar na Bíblia, por exemplo, em Daniel, primeiro homem que usou esse estilo literário na Bíblia, você vai ter em Ezequiel também, e esse estilo literário chamado Apocalipse, ele também transcende a Bíblia. Você vai encontrar em alguns livros conhecidos como apócrifos, vários tipos de apocalipses, várias pessoas que usaram desse estilo literário para contar uma história. Boa parte desses escritos surgiu nessa época helenista. O que é a época helenista? A época helenista é num período onde os gregos dominavam o mundo, né? Os romanos que consumiam essa cultura grega, eram de herança grega, eles dominavam o mundo também, então as pessoas viviam conforme os gregos. Então esse é um período conhecido como um período helenista, e ele compreende mais ou menos entre a morte de Alexandre o Grande, em 323 a.C., a 446 a.C. Outra coisa importante é que no texto aparecem símbolos, imagens, visões e revelações. Isso é o estilo literário de Apocalipse. Ele pega símbolos, visões, revelações para contar uma história. E é interessante a gente olhar para esse ponto 4, que ele oculta verdades para aqueles que não pertenciam às comunidades cristãs, ou seja, o estilo literário de Apocalipse, ele servia basicamente para que as pessoas pudessem comunicar para as igrejas aquilo que elas estavam querendo comunicar. Então, o autor de Apocalipse, ele usou de símbolos que nós encontramos no Antigo Testamento. Então, os símbolos do Antigo Testamento, eles serviam como base para que ele pudesse contar uma história que apenas aqueles que conheciam o Antigo Testamento poderiam entender o que essa história significa. Então, as igrejas que recebiam essas cartas compreenderiam, os demais provavelmente não. E a parte mais interessante dessa recapitulação é entender que Apocalipse, para muita gente mete medo, né? A pessoa fala, vou ler o Apocalipse, né? A gente está acostumado com filmes, né? Com livros que falam do Apocalipse, mas na verdade Apocalipse, que significa revelação, ele tem um poder para animar as comunidades perseguidas. Ele servia para aquelas comunidades que estavam sendo perseguidas nesse período helenista, e eles precisavam então, com essas cartas, lembrar daquilo que o Senhor tinha feito e aquilo que o Senhor ainda iria fazer. Portanto, o Apocalipse, meus irmãos, é uma carta de esperança. A gente precisa ter isso na nossa compreensão para que a gente consiga entender melhor o que significa. Outra coisa importante que vale a pena a gente dar uma olhada são nos símbolos dos números, os símbolos que os números representam. Isso faz muita diferença na compreensão do Apocalipse. Então, por exemplo, o número 3 fala sobre unidade e trindade, como você está vendo aqui, ou seja, esse Deus que é 3, esse Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Você vai ver no próprio Apocalipse, em alguns momentos em que se repete essa ideia, né? Santo, 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 essa ênfase no número 3. Já o número 4, ele significa totalidade da criação. E aí, na primeira pregação da série, o Samuel falou que os 4 cantos da terra, os 4 elementos naturais, terra, fogo, ar, e aí os 4 seres que estão em torno do trono lá, quando a gente vê essa história acontecendo, significa a criação, a plenitude da criação, ou seja, tudo o que engloba a criação é representado pelo número 4. Já o número 6, meus irmãos, ele tem essa característica da imperfeição, porque ele não é o número 7. Ele nunca vai ser o número 7, e nós vamos ver um pouco mais adiante o número 666, o número da besta. Por que o número da besta é o número da besta? Tem a ver com essa compreensão do número 6. E o número 7 é exatamente a soma do número 4, que é o número da criação, com o número 3, que é o número da plenitude
de Deus. Ou seja, o número 7, por causa disso, ele é o número perfeito, ele é a totalidade, a perfeição. E você vai encontrar o número 7 em vários momentos de Apocalipse. As 7 cartas, 7 selos, 7 trombetas, 7 cabeças, o cordeiro imolado que recebe 7 dons em Apocalipse 5, as 7 taças, as 7 pragas, 7 visões. Você vai ver também Jesus falando sobre o perdão, que nós devemos perdoar 70 vezes 7, ou seja, o número da totalidade, da perfeição, um número absoluto. Vale a pena nós também olharmos, meus irmãos, que existe, principalmente em Apocalipse, uma ideia de metade de 7, ou seja, 3,5. Mas você não vai ver 3,5 em nenhuma das menções do Apocalipse. Você vai ver ele falando sempre de um jeito diferente. Um tempo, 2 tempos mais meio tempo, ou você vai ver outras formas de dizer 3,5, ou seja, metade de 7. E finalmente, irmãos, o número 12, que é 4 vezes 3, ou seja, é um número completo também. E ele significa, tem a ver com as 12 tribos do Antigo Testamento, 12 apóstolos, as 12 legiões de anjos, os 24 anciãos em torno do trono. Então, não é só 12, é 24, é o dobro disso. Nós temos também no Apocalipse, nós já vimos um pouco sobre isso, 144 mil selados, ou seja, 12 vezes 12 vezes 1000. É o número da totalidade. É importante nós compreendermos os valores desses símbolos para que a gente prossiga na compreensão do próprio Apocalipse. E nós precisamos entender que o Apocalipse servia para aquela comunidade. Quando eles receberam esse livro, eles compreendiam esses símbolos, e nós também compreendemos esses símbolos a partir da própria compreensão do Antigo Testamento. Não tem nenhuma novidade em torno disso, tá certo? Então, vamos dar uma recapitulada então, nesses domingos que a gente falou. O primeiro domingo, nós descobrimos que existe um trono. Esse trono, ele está no centro do universo, e todas as coisas são criadas a partir da pessoa ou do ser que está dentro desse trono, que está sentado nesse trono. E todas essas coisas ao redor desse trono adoram aquele que está no trono. No segundo domingo nós descobrimos que de dentro desse trono surge o cordeiro. E o cordeiro é como se ele tivesse sido morto, mas ele está em pé, como quem está ressuscitado. E esse cordeiro é o único digno de abrir o livro da história do mundo, que contém 7 selos. E aí você lembra da história que João chora, porque não tinha ninguém para abrir, e esse cordeiro aparece. Já no terceiro domingo, nós olhamos que esse cordeiro começa a romper os selos da história, do livro da história do mundo. E a cada selo rompido, nós vemos desgraças que se lançam sobre a terra. Mas ele não abriu os 7 selos. Ele abriu apenas 6. Hoje, nós vamos abrir o 7º selo desse livro e vamos poder acessar esse livro. Então é muito importante que nós entendamos, meus irmãos, que a partir de agora nós estamos lendo Apocalipse, e o Apocalipse, dentro da história do Apocalipse, nós vamos abrir um livro e vamos começar a ver uma outra história que acontece dentro do livro de Apocalipse. Eu vou pegar o livro aqui. Para que não hajam dúvidas, irmãos, quero deixar bem claro que eu não sou o cordeiro e esse aqui não é o livro, tá bom? Nós vamos romper o último selo desse livro agora. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus, por cerca de meia hora. Vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Enquanto isso, alguns anjos recebem trombetas que se preparam para tocar. E um outro anjo se prepara para oferecer uma oferta no altar diante do trono de Deus, com incenso e com as orações dos santos. Irmãos, até o capítulo 7, a presença do Senhor acontece no centro da história. Ele é o trono, ele está no trono, e o cordeiro sai desse trono, e toda a história acontece em volta desse trono. Mas agora nós abrimos o livro da história, e existe uma ausência. Onde está o trono? Onde está o cordeiro? Ele não está mais no centro da história. Onde está? Na verdade, ele continua no centro da história, mas não mais mostrado como o Senhor e dono na história. Estamos lendo um livro de uma história que está nos contando que esse Deus
se despojou de ser Deus e se lançou à humanidade. E dentro da humanidade, ele se torna homem, e como homem, ele finca uma cruz no meio da história. Deus saiu do trono e se jogou até os homens e fincou uma cruz no meio da história. E ele mudou tudo. Agora ele é um homem. E agora, como homem, ele trouxe uma perspectiva nova. A cruz revelou algo que talvez muitas pessoas não sabiam que existia. Havia o caos, mas não havia nada que revelasse esse caos, que mostrasse de verdade esse caos. Apenas um povo, uma tribo que tinha um Deus, nada mais. Esse Deus põe essa cruz. E agora, meus irmãos, nós podemos olhar através da luz que essa cruz emana e descobrirmos que existe um caos. Um caos que é exatamente a ausência de Deus. Essa é uma grande mudança para tudo o que existe. Meus irmãos, no domingo retrasado nós tínhamos aqui o Felipe Scandelari, que estava pintando um quadro do Cordeiro, não sei se todos viram, mas é como se no final da pintura desse quadro, ele entrasse dentro do próprio quadro e começasse a dar os últimos retoques para deixar o quadro perfeito. É exatamente isso que Deus fez na história da humanidade. Então temos o silêncio. Esse silêncio, meus irmãos, não é só por causa da ausência de Deus. Ele também é justamente a presença de Deus na história humana. Na literatura apocalíptica, quando há silêncio, existe a ideia de que é chegado o final dos tempos. Mas também dentro da literatura bíblica nós vemos que o silêncio é a presença de Deus. Ou seja, tanto a presença quanto a ausência de Deus é celebrada nesse silêncio de meia hora. Silêncio esse, meus irmãos, que gera esse vazio que até mesmo o próprio Cristo experimentou na cruz, quando crucificado disse: Senhor, por que me abandonaste? Podemos ligar as luzes novamente. E continuamos a história em Apocalipse 8, que diz o seguinte: E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações de todos os santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com o fogo do altar e lançou sobre a terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Meus irmãos, haviam 7 anjos com 7 trombetas preparados para tocar. Como acontecia no período medieval, quando havia um grande decreto, um rei, alguém que fosse falar algo que fosse muito importante, as pessoas que tocavam as trombetas se preparavam para tocar. É o que está acontecendo agora. Houve uma grande mudança no cenário. E os anjos estão com as suas trombetas preparadas para tocar. Porém, antes, esse anjo leva o incenso. Talvez o pessoal que está aqui na frente está sentindo já um pouco desse cheiro de incenso. E junto com esse incenso, esse anjo colhe as orações de todos os santos. Percebam que está sublinhado. As orações de todos os santos. E só a partir desse momento é que o anjo pega o fogo do altar e lança sobre a terra. O mesmo fogo usado para purificar os lábios de Isaías. O fogo que é a presença de Deus nessa história. Meus irmãos, eu queria pensar com vocês uma coisa. Antes desse fogo ser lançado do altar para a terra, houve um clamor. Houve a oração de todos os santos. E meus irmãos e irmãs, na Bíblia a gente vê claramente que Deus se move, e se move unicamente quando as orações dos santos chegam aos ouvidos dele. Existe um clamor do seu povo. Quando o povo clama, quando o povo olha para Deus, quando o povo ora, quando o povo se posiciona, existe uma intervenção divina. Essa oração de todos os santos, junto com os incensos, que lembram os rituais do Antigo Testamento, é que moveram o coração de Deus para que se lançasse à terra e que cumprisse esse mandato. Temos como comunidade levantado um clamor ao Senhor? Eu tenho certeza que todos nós queremos o clamor, queremos o mover de Deus. Todos nós sonhamos com o mover de Deus sobre a terra, o mover de Deus sobre a igreja, mas a igreja tem clamado. Nós temos feito as orações de clamor, de fervor, de anseio pela presença do Senhor.
Eu não sei. Nós temos que pensar juntos sobre isso. Nós temos que orar sobre isso. E aí nós temos, a partir desse momento, as trombetas. As primeiras 4 trombetas fazem ligação com as pragas diretamente ligadas ao Egito, os símbolos. A primeira trombeta, quando é tocada, granizo e fogo caem sobre a terra. A segunda trombeta, quando é tocada, um monte em chamas é lançado ao mar. E uma terceira trombeta tocada, cai dos céus uma grande estrela. O que isso significa, meus irmãos? Significa que a presença de Deus na história muda tudo. Ele abala de uma forma cósmica todas as coisas que poderiam acontecer. Tudo mudou. E essas trombetas anunciam essa mudança. Revelam esse caos. Revelam esse momento de sofrimento. A quarta trombeta foi tocada e foi ferida uma terça parte do sol, da lua e das estrelas. Percebam, meus irmãos, uma terça parte, ou seja, uma pequena parte do sol, da lua e das estrelas. Por quê, meus irmãos? Porque Deus está no controle. O caos, ele existe, mas ele não é definitivo. E ele não derruba totalmente todas as realidades do universo. É parcial. É controlado. Vai passar. A quinta trombeta anuncia os gafanhotos com o poder de escorpiões para causar mal ao homem. Meus irmãos, essa quinta trombeta de gafanhotos e escorpiões revela os homens que não queriam estar com Deus. Eles sofrem a agonia, eles sofrem o desespero, a angústia do ser humano que não sabe que existe um Deus, ou que sabe e o nega, ou que não deseja ter comunhão com Ele. Esses homens são feridos por aflições. Eles morrem pela ausência do Senhor nas suas vidas. E a sexta trombeta, meus irmãos, ela revela 4 anjos, que fazem uma espécie de paralelo com os 4 cavaleiros que nós vimos no domingo passado. Esses 4 anjos que levam um exército de 200 milhões, que também fazem mal à humanidade, mas de uma forma parcial. Porque Deus está no controle. Apesar de Ele não estar mais no centro do universo, no trono, Ele ainda está no centro da história. Ele ainda está movendo e Ele ainda está fazendo coisas que são muito importantes. Meus irmãos, apesar de tudo isso, Deus quer restaurar esses homens que não estão na presença de Deus. Deus quer que esses homens se arrependam. O tocar dessas trombetas revelam que nesse processo existem pessoas que estão sofrendo essa ausência, porque não conhecem essa cruz, porque não conhecem essa palavra, não conhecem esse Deus. E Deus quer que esses homens e mulheres, pessoas que sejam transformadas por esse evangelho, porque elas estão sofrendo. Mas infelizmente, meus irmãos, muitos simplesmente não querem isso. Apocalipse 9, versículo 20 diz: o restante da humanidade que não morreu por causa dessas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos, não pararam de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze e madeira. Apesar das aflições, meus irmãos, que muitas pessoas passam, apesar das dificuldades que o próprio mundo coloca nas nossas vidas e que nós poderíamos simplesmente colocar aos pés da cruz, muitas pessoas não querem, elas continuam adorando os seus demônios, seus ídolos de ouro, de prata, de bronze e de madeira. Meus irmãos, será que nós, eventualmente, adoramos alguns ídolos de ouro, de prata? Será que é possível nós entendermos que existe um Deus que enviou um cordeiro para que fosse o sacrifício definitivo e que abrisse a salvação para a humanidade, e mesmo assim nós também fazemos parte desse grupo de pessoas afligidas? Eu não sei. Nós temos que pensar sobre isso. Temos que orar sobre isso. Mas é fato, irmãos, que nós precisamos perceber e avaliar se estamos submissos ao Senhor ou se vivemos conforme esse mundo. E aí, meus irmãos, acontece uma coisa maravilhosa. Existe um anjo. E esse anjo,
poderoso descia dos céus e ele segurava um livrinho. E a voz nos céus disse: pegue e coma o livro aberto da mão do anjo. Vou até abrir aqui. O anjo diz para João, que está vendo essa revelação: olha, pega e coma esse livro. E esse anjo, meus irmãos, ele está com um pé na terra e um pé no mar. Ou seja, esse anjo, ele significa todo o poder de Deus em toda a história da humanidade. Toda a história da humanidade é tocada pelo poder desse anjo que segura esse livro aberto na mão e que entrega para João para que ele coma. E João come. Eu não vou comer esse livro porque vai ficar indigesto para mim. E ele nem deve ter um gosto bom, né? Porque lá em Apocalipse, João disse que o livro, quando ele comeu, era doce como mel. Esse livro aqui com certeza não é doce como mel. Ele era doce como mel, mas ele era amargo no estômago. Meus irmãos, se esse livro é o Evangelho, esse Evangelho que anuncia tudo isso que eu já estou contando para vocês dentro dessa história, então ele é doce como mel na boca. Por quê? Porque é fácil falar sobre o cristianismo. É gostoso falar sobre o cristianismo. Até os ateus gostam de falar sobre o cristianismo porque é bom. Ele prega coisas boas para o ser humano, ele ensina coisas boas para o ser humano. É fácil. Nós poderíamos gastar todo o nosso tempo agora simplesmente falando do Evangelho. Mas, irmãos, esse livro é amargo no estômago porque é muito difícil seguir o Evangelho completamente. Alguém aqui tem coragem de levantar a mão e dizer assim: eu sigo plenamente o Evangelho de Cristo na minha vida? Não, não é uma verdade. Nós desejamos, nós caminhamos para isso, nós lutamos conosco e com todo mundo para que isso aconteça, mas a gente ainda não consegue totalmente fazer aquilo que a gente fala. Por isso que é amargo. A gente sofre. A gente quer. E é por isso, meus irmãos, que a graça e a misericórdia de Deus vem sobre nós, porque nós não temos capacidade de cumprir isso plenamente. Mas graças a Deus, que mesmo assim Ele nos perdoa, nós podemos confessar os nossos pecados e seguir, tentando e caminhando. Mais uma vez, nessa história, existem 7 trovões que revelam algo para João que ele não deve falar ainda. Não chegou o momento dele revelar, então ele guarda essa revelação para você. Pensa bem, 7 trovões significam a plenitude do Senhor, que soa aos ouvidos de João, mas ainda não é chegada a hora de revelar o que esses trovões estão dizendo. Meus irmãos, esse livro, uma vez na história, depois que a cruz foi fincada, ele é as boas novas do Evangelho. Agora as pessoas podem saber o que significa essa cruz. Agora as pessoas podem saber que essa luz que sai da cruz, que revela esse caos, não é só isso. Ela também é a esperança para a humanidade. Agora sim, nós temos esse livro. Nós temos esse Evangelho. E aí, logo no momento seguinte, se você acompanhar o texto, você vai ver que o anjo diz para João: agora você mede o pátio exterior do templo, que será por 42 meses o lugar dos gentios. Meus irmãos, na realidade que os cristãos viviam nesse momento da história, não havia mais templo, como havia no Antigo Testamento, aquele templo do Salomão, e ele está fazendo exatamente, ele está usando agora exatamente o símbolo do Antigo Testamento para dizer algo para João. Meça o pátio exterior, porque por 42 meses será o lugar dos gentios. E logo em seguida, meus irmãos, nós temos 2 testemunhas que profetizam por 1260 dias. E eles profetizam para esse grupo de gentios que está no templo por 42 meses. Vamos entender isso aqui. O número 42, se você dividir por 12, vai dar 3,5. 3 anos e meio. Lembra que eu falei lá atrás? A metade de 7. E se você pegar 1260 dias e colocar na mesma conta, sabe quanto tempo vai dar? 3 anos e meio. Esse símbolo está dizendo para nós que por um curto período de tempo, por um tempo incompleto, essas 2 testemunhas vão pregar para os gentios. Agora eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês lembram que quando Jesus estava diante de alguns fariseus, eles começaram a desafiar ele, e ele diz o seguinte: em 3 dias, vocês tentarão derrubar esse templo, mas em 3 dias eu o reerguerei. Vocês lembram disso? Jesus estava falando do templo? Não, ele estava falando dele próprio, ele já estava profetizando. Ou seja, meus irmãos, o que João está dizendo aqui
é que Jesus está pregando para os gentios, está profetizando para os gentios, está dizendo para os gentios: ei, vocês estão no pátio, mas vocês podem ter acesso ao santuário, vocês podem entrar no santuário de Deus. E aí nós precisamos olhar essas duas testemunhas que estão pregando para essas pessoas. Quem são? Como vivem? Duas testemunhas, elas têm o poder de fechar o céu para que não chova enquanto profetizarem. Elas também têm o poder de transformar água em sangue e de ferir com toda sorte de pragas. Meus irmãos, quem são essas duas testemunhas? Primeiro, vale a pena a gente pensar o seguinte: na época dos judeus, era muito importante que para qualquer julgamento que houvesse, qualquer sentença que fosse dita, era preciso ter pelo menos duas testemunhas, porque elas validariam a sentença. Elas validariam a sentença. Você vai encontrar isso em várias passagens bíblicas. Também temos que lembrar que em Mateus capítulo 17, Jesus tem um encontro no monte. Ele leva Pedro, Tiago e João com ele. Ele tem um encontro no monte com dois personagens bíblicos, que são quem? Moisés e Elias. Interessante olhar para essas duas testemunhas e ver que elas têm o poder de fechar o céu para que não chova enquanto profetizarem, como Elias. Tem o poder de transformar água em sangue e ferir com toda sorte de pragas, como Moisés. E aí nós pensamos, então essas testemunhas são Moisés e Elias? Ou talvez essas duas testemunhas possam ser o Antigo e o Novo Testamento, ou talvez elas possam ser a igreja e o evangelho, ou pode ser Jesus e o evangelho, pode ser um monte de coisa. A gente poderia interpretar de várias formas. Mas olhando para esse texto e entendendo os símbolos, nós descobrimos, meus irmãos, que essas duas testemunhas significam apenas uma pessoa: Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, meus irmãos, Ele é o Deus que está no trono, no centro do universo. Mas Ele também é o homem que está na terra e que fincou a cruz na terra e mudou a humanidade, dividiu a humanidade e trouxe para a humanidade esperança. Essas duas testemunhas em uma, que é Cristo, estão pregando para os gentios. É o evangelho sendo pregado para as pessoas que não conhecem o evangelho. É o evangelho sendo pregado para aqueles que não conhecem esse Deus único, onipotente, onipresente. Essas duas testemunhas é a pregação de Cristo. Quer ver como isso faz sentido? O que acontece com essas duas testemunhas? Elas pregam, profetizam por 1260 dias, que significam 3 anos e meio, e então elas são assassinadas pelos homens. E os homens celebram. O cadáver fica exposto, enquanto esses homens celebram. Por quanto tempo esses dois cadáveres ficam expostos? Por 3 dias e meio. 3 anos e meio mais 3 dias e meio, pensando em símbolos, não em matemática, nós temos 7, a plenitude. A obra desse Deus foi cumprida na terra. A pregação começou. O evangelho abre a porta para um novo momento. Como lemos no começo desse culto, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Dentro desse momento do Apocalipse, quando nós começamos, nós estamos contando uma primeira história desse livro que abrimos. Nós temos 3 ais. O primeiro são as pragas. O segundo é um terremoto que acontece exatamente quando essas testemunhas, 2 testemunhas que nós entendemos que é o próprio Cristo, é arrebatada para o céu depois de 3 dias e meio. Ela é arrebatada para o céu e existe terremoto. Estranhamente como quando Cristo crucificado entrega o seu corpo e diz: está consumado. O que acontece? Terremoto. Mais uma vez, João está dizendo para eles: olha, tenham esperança. Tenham esperança. Esse é o segundo ai. E agora, meus irmãos, nós vamos abrir, nós vamos tocar a 7ª trombeta e virá o 3º ai. Ao toque da 7ª trombeta, o céu foi aberto. E o santuário de Deus nos céus, ali foi visto com a arca da aliança. Primeiro nós precisamos entender, o santuário de Deus foi aberto nos céus. Meus irmãos, lembram que no Antigo Testamento,
quando o povo estava no deserto, Deus deu as medidas exatas para que Moisés construísse um tabernáculo. Esse tabernáculo era o santuário de Deus. O autor mais uma vez usa de um exemplo do Antigo Testamento para dizer, olha, o santuário de Deus agora está aberto. Meus irmãos, as pessoas não podiam entrar no santuário de Deus, apenas o sacerdote, e o sumo sacerdote poderia entrar dentro do tabernáculo ou o santuário de Deus no Santo dos Santos. Mas agora a realidade mudou. O santuário está aberto e nós podemos olhar para dentro do santuário, e dentro do santuário tem a Arca da Aliança. Meus irmãos, a Arca da Aliança some na Bíblia, ela desaparece. Em determinado momento, ela vai para a mão de um, vai para a mão de outro, fica e some. Ninguém mais sabe onde é que está. Para aqueles que duvidam, estão dizendo talvez que o Indiana Jones encontrou a arca perdida, né? Que ela está lá guardada na área 51. Mas a arca sumiu do Antigo Testamento. E agora nós vemos o símbolo da arca no meio da aliança, no meio do santuário, para dizer o quê, meus irmãos? Que a aliança que Deus fez com o seu povo no passado ainda vale. Só que agora não é só para o povo, os judeus, não é só para aquele povo, para aquela tribo. Agora o santuário de Deus está aberto para todos aqueles que assim desejam caminhar com Deus. A partir de agora, o mistério de Deus é revelado. Aquele segredo que João estava guardando, quando o anjo dá o livrinho para ele comer, e o trovão revela, é revelado agora. O céu está aberto. E Deus tem uma aliança agora, definitiva com o homem. É definitivo, porque Ele fez tudo. Ele foi o sacrifício, Ele foi o executor. Ele fez tudo. E agora Ele reafirma a sua aliança, dizendo, nós temos uma aliança que mudou toda a história. E esse é o ápice dessa história, meus irmãos, como cantamos aqui. Então, quando nós terminamos de olhar esses capítulos, de 8 a 11 de Apocalipse, nós percebemos, ao começar a ler esse livro, nós começamos a entender essa história e nós nos tornamos testemunhas dessa história. Nós agora começamos a entender a história. Olha, o que está acontecendo diante de nós. E como testemunhas dessa história, nós temos que testemunhar essa história. Nós temos que falar para as pessoas desse Deus, desse Cordeiro, que de alguma forma saiu do centro da história do mundo para intervir na história humana e transformá-la numa história de esperança no meio ao caos e de vitória em meio a tantas derrotas. Nós somos testemunhas desse Deus, Cristo e Cordeiro. No centro do universo existe um trono onde só cabe um governante. E ele já está ocupado por Deus. E ele nos conta essa história, essa noite. Para que a gente tenha esperança daquilo que ele está fazendo. Meus irmãos, essa é a primeira história desse livro. Tem várias histórias nesse livro. Mas a gente vai continuar essas histórias só no domingo que vem. Que Deus nos abençoe.